Resumos do segredo. A expectativa é uma força de atração poderosa. Espere as coisas que você quer e não espere as coisas que não quer. A gratidão é um processo poderoso de transformar sua energia e conquistar para sua vida mais do que você quer. Agradeça pelo que já tem e irá atrair ainda mais coisas boas. Agradecer antecipadamente por aquilo que quer turbina seus desejos e envia ao universo um sinal mais poderoso. Visualização é o processo de criar na mente imagens de você mesmo desfrutando o que quer. Quando você visualiza, gera pensamentos e sensações poderosas de já ter. A lei da atração, então, devolve essa realidade a você, assim como a viu na sua mente. Para usar a lei da atração em seu benefício, transforme-a num modo de vida, não em um acontecimento isolado. Ao final de cada dia, antes de dormir, repasse os acontecimentos daquele dia. Se algo não se passou como você queria, repita-o em sua mente de forma como gostaria que tivesse sido. O segredo para o dinheiro. O que a mente pode conceber, ela pode conseguir. O segredo foi uma verdadeira transformação para mim, porque eu fui criado por um pai muito negativo, que achava que os ricos eram pessoas que tinham explorado todo mundo e que se uma pessoa tinha dinheiro era porque tinha enganado alguém. Assim eu cresci com muitas ideias sobre dinheiro, que se você tinha, ele o tornava mal, que apenas pessoas ruins tinham dinheiro e que dinheiro não dava em árvores. Quem você pensa que eu sou, Rockefeller? Essa era uma das frases prediletas. Assim eu cresci acreditando realmente que a vida era difícil. Apenas quando conheci W. Clement Stone, minha vida começou a mudar. Quando eu trabalhava com Stone, ele dizia: quero que você estabeleça uma meta que seja tão ambiciosa que, se você a atingir, ficará em êxtase. E você saberá que só por causa do que eu o ensinei, você atingiu essa meta. Na época, eu recebia cerca de $8.000 por ano. Então disse: eu quero ganhar $100 por ano. Mas eu não tinha a menor ideia de como poderia conseguir isso. Eu não tinha uma estratégia, não via possibilidade, mas disse: vou dizer isso, vou acreditar nisso, vou agir como se fosse verdade e vou anunciar isso ao mundo. Foi o que fiz. Uma das coisas que ele me ensinou foi todos os dias fechar os olhos e visualizar as metas como se eu já as tivesse atingido. Eu tinha desenhado uma nota de $100.000 que colei no teto. Assim, quando eu acordava de manhã, olhava para cima e lá estava ela. E isso me lembrava de que aquela era a minha intenção. Então eu fechava os olhos e visualizava ter o estilo de vida de $100.000 por ano. O interessante foi que não aconteceu nada demais durante 30 dias. Eu não tive nenhuma ideia revolucionária, nem ninguém me ofereceu mais dinheiro. Cerca de 4 semanas depois, eu tive uma ideia de $100.000. Ela simplesmente surgiu na minha cabeça. Eu tinha escrito um livro e disse: se eu conseguir vender 400.000 exemplares do meu livro por 25 centavos cada, terei $100.000. Bem, o livro estava ali, mas eu nunca tinha pensado nisso. Um dos segredos é que quando você tem um pensamento inspirado, tem de confiar e agir de acordo com ele. Eu não sabia como iria vender 400.000 exemplares. Então eu vi o National Ink Hair no supermercado. Eu já o tinha visto milhões de vezes, mas ele não passava de cenário. E de repente ele surgiu em primeiro plano. Eu pensei: se os leitores souberem do meu livro, certamente 400.000 pessoas irão comprá-lo. Cerca de 6 semanas depois que fiz uma palestra em Rutgers College, em Nova York, para 600 professores, e no final uma mulher me abordou e disse: foi uma ótima palestra, eu gostaria de entrevistá-lo, fique com meu cartão. Descobri que ela era uma freelancer que vendia matérias para o National Ink Hair. A música tema de The Glick Zone na minha cabeça, como: uau, essa coisa está funcionando mesmo. O artigo foi publicado e as vendas do livro começaram a aumentar. Eu quero chamar a atenção de que eu estava atraindo para a minha vida
todos esses acontecimentos diferentes, incluindo aquela pessoa. Para resumir a história, eu não ganhei $100.000 naquele ano. Nós fizemos $92.327. Mas você acha que ficamos deprimidos? E dissemos, isso não funciona? Não. Nós dissemos, isso é impressionante. Então minha esposa me perguntou, se funciona para 100.000, você acha que pode funcionar para 1 milhão? E eu disse, não sei, acho que sim, vamos tentar. Meu editor fez para mim um cheque de direitos autorais de nosso primeiro livro de histórias para aquecer o coração. E ele desenhou um smile ao lado de sua assinatura porque era o primeiro cheque de $1 milhão que ele fazia. Assim eu sei por experiência própria porque eu quis testar. Esse segredo realmente funciona? Nós o testamos. Ele sem dúvida funcionou, e hoje levo minha vida em função daquele dia. O conhecimento do segredo é a utilização intencional da lei da atração. Podem ser aplicados a todas as questões da sua vida. É o mesmo processo para tudo que você quiser criar. E com o tema dinheiro não é diferente. Para ganhar dinheiro, você precisa se concentrar na riqueza. É impossível atrair mais dinheiro para a sua vida quando você está percebendo que não tem o bastante, porque isso significa que você está tendo pensamentos de que não tem o bastante. Concentre-se em não ter dinheiro suficiente e você irá criar circunstâncias muito piores de não ter dinheiro suficiente. Você precisa se concentrar na abundância de dinheiro para trazê-lo até você. Você precisa transmitir um novo sinal com seus pensamentos, e esses pensamentos devem ser de que você agora tem mais do que o suficiente. Você realmente precisa dar asas à sua imaginação e simular que tem todo o dinheiro que deseja, e é divertido fazer isso. Você irá perceber, ao fingir e brincar de ser rico, que imediatamente se sente melhor em relação ao dinheiro, e quando você se sente melhor com isso, ele começa a fluir para a sua vida. A maravilhosa história de Jack inspirou a equipe de O Segredo a criar um cheque em branco que pode ser baixado de graça no site O Segredo. O cheque em branco do Banco do Universo é para você. Você preenche seu nome, a quantia e outros detalhes e o coloca em um lugar de destaque, onde possa vê-lo todos os dias. E quando olhar para o cheque, tenha a sensação de já possuir aquele dinheiro. Imagine gastar aquele dinheiro, todas as coisas que você irá comprar e as coisas que fará. Sinta como é maravilhoso. Saiba que é seu, porque quando você pede, recebe. Nós recebemos centenas de histórias de pessoas que atraíram quantias enormes usando o cheque de O Segredo. É uma brincadeira divertida que funciona. A única razão pela qual uma pessoa não tem dinheiro suficiente é estar impedindo com seus pensamentos que o dinheiro chegue a ela. Cada pensamento, sentimento ou emoção negativos está impedindo que seu bem chegue a você, e isso inclui dinheiro. Não que o dinheiro esteja sendo escondido de você pelo universo, porque todo o dinheiro de que você precisa existe exatamente agora no invisível. Se você não tem o bastante, é porque está bloqueando o fluxo de dinheiro para você, e faz isso com seus pensamentos. Você precisa fazer a balança dos seus pensamentos pender da falta de dinheiro para o dinheiro mais do que suficiente. Pense mais em abundância do que em carência, e você terá modificado a balança. Quando você precisa de dinheiro, esse é o sentimento poderoso dentro de si. Portanto, é claro que pela lei da atração, você continuará a atrair a necessidade de dinheiro. Posso falar de dinheiro por experiência própria, porque um pouco antes de descobrir o segredo, meus contadores me informaram de que minha empresa tinha sofrido um grande prejuízo naquele ano e que iria falir em 3 meses. Após 10 anos de trabalho duro, minha empresa estava prestes a se desmanchar entre os meus dedos. E quanto mais eu precisava de dinheiro para salvar minha empresa, mais as coisas pioravam, parecia não haver saída. Então eu descobri o segredo.
e tudo em minha vida, incluindo a saúde da minha empresa, mudou completamente, porque eu mudei meu modo de pensar. Enquanto meus contadores continuavam a sofrer por causa dos números e a se concentrarem nisso, eu mantive minha mente concentrada em abundância e sucesso, e sabia com cada fibra do meu ser que o universo daria, e deu. Deu de um modo que eu nunca teria imaginado. Eu tive minhas dúvidas, mas quando eu duvidava, imediatamente passava a pensar no resultado do que eu queria. Eu agradecia por isso, me alegrava com isso e acreditava. Eu quero contar a você um segredo do segredo. O atalho para qualquer coisa que você queira na sua vida é ser e se sentir feliz agora. É o meio mais rápido para levar à sua vida dinheiro e qualquer outra coisa que queira. Concentre-se em transmitir para o universo esses sentimentos de satisfação e felicidade. Quando você faz isso, atrai de volta todas as coisas que dão satisfação e felicidade, que não são apenas abundância de dinheiro, mas tudo o mais que você quer. Você precisa transmitir o sinal para receber o que quer. Quando transmite sentimentos de alegria, eles voltam a você como as imagens e experiências de sua vida. A lei da atração está refletindo seus pensamentos e sentimentos mais recônditos na forma de sua vida. Concentre-se na prosperidade. Dr. Joe Vitale. Eu posso imaginar o que muitas pessoas estão pensando. Como eu posso atrair mais dinheiro para minha vida? Como eu consigo mais verdinhas? Como eu consigo mais riqueza e prosperidade? Como eu posso, gostando do emprego que tenho, lidar com a dívida no cartão de crédito e a compreensão de que talvez haja um limite no dinheiro que ganho, justamente porque ele vem deste emprego? Como eu posso ganhar mais? Queira isso. Isso remete a uma das coisas que abordamos sobre o segredo. Sua tarefa é dizer o que gostaria de ter no catálogo do universo. Se dinheiro for uma dessas coisas, diga o quanto gostaria de ter. Eu gostaria de ter $25.000, renda inesperada nos próximos 30 dias. Ou o que quer que seja, deve ser algo em que você possa acreditar. Se até então você pensou que um emprego era a única forma de ganhar dinheiro, esqueça isso imediatamente. Você entende que, enquanto continuar a pensar, essa será a sua experiência. Pensamentos assim não servem a você. Agora você está compreendendo que há abundância para você, e seu trabalho não é descobrir como o dinheiro chegará a você. Seu trabalho é pedir, acreditar que irá receber e ficar alegre desde agora. Deixe a cargo do universo os detalhes sobre como isso chegará a você. Bob Proctor. A maioria das pessoas tem como meta fugir das dívidas. Isso o deixará endividado para sempre. Você sempre irá atrair aquilo em que está pensando, mas é acabar com a dívida. Não me importa se é acabar ou começar. Se você está pensando em dívida, está atraindo dívida. Inicie um programa automático de quitação de dívida, depois passe a se concentrar na prosperidade. Quando você tem uma pilha de contas sem ter ideia de como pagá-las, não pode se concentrar nas contas, porque continuará a atrair mais contas. Você precisa encontrar uma forma de se concentrar na prosperidade, apesar das contas ao seu redor. Precisa encontrar uma forma de se sentir bem, para que possa atrair o que é bom. James Ray. Muitas vezes as pessoas me dizem, eu gostaria de duplicar minha renda ano que vem, mas aí você olha para suas atitudes e elas não estão fazendo as coisas que irão permitir que isso aconteça. Ao contrário, elas pensam, eu não dou conta, adivinha o que vai acontecer? Seu desejo é uma ordem. Se as palavras, eu não dou conta, já saíram de sua boca, a hora de mudar é agora. Mude isso por, eu dou conta, eu posso comprar aquilo. Repita isso sem parar, seja como um papagaio. Durante os próximos 30 dias, se comprometa a olhar para tudo o que gosta e dizer para si mesmo, eu dou conta, eu posso comprar aquilo. Quando ver o carro de seus sonhos, diga, eu dou conta. Ao ver roupas que adora, ao pensar em ótimas férias, diga, eu dou conta. Ao fazer isso, você começará a mudar e a se sentir melhor em relação ao dinheiro. Começará a se convencer de que dá conta dessas coisas. E ao fazer isso, as imagens da sua vida irão mudar.
Lisa Nichols. Quando você se concentra em falta, carência e no que não tem, cria caso com sua família, discute com os amigos, diz aos filhos que não tem o bastante, não temos o bastante para isso, não damos conta daquilo, e nunca será capaz de ter aquilo, porque passa a atrair mais do que não tem. Se você quer a abundância, se quer prosperidade, então se concentre na abundância, concentre-se na prosperidade. A substância espiritual da qual vem toda a riqueza visível nunca se esgota. Está com você todo o tempo e responde à fé que você lhe tem e aos pedidos que lhe faz. Agora que você conhece o segredo, quando vir alguém rico, saberá que os pensamentos dominantes daquela pessoa são na riqueza e não na carência, e que ela atraiu riqueza consciente ou inconscientemente. Ela se concentrou em pensamentos de riqueza e o universo moveu pessoas, circunstâncias e acontecimentos para levar a riqueza a ela. A riqueza que ela tem, você também tem. A única diferença entre vocês é que ela teve os pensamentos que atraíram riqueza. Sua riqueza está esperando por você no invisível, e para trazê-la ao visível, pense rico. Todos os dias eu tinha um punhado de contas na minha caixa de correio. Quando compreendi o segredo, eu pensei: como mudo isso? A lei de atração afirma que você consegue aquilo em que se concentra. Então eu peguei um extrato bancário, apaguei o saldo e coloquei um novo saldo. Eu coloquei exatamente quanto queria ver no banco. Então pensei, e se simplesmente visualizasse cheques chegando pelo correio? Então visualizei um punhado de cheques vindo pelo correio. Em apenas um mês, as coisas começaram a mudar. É impressionante. Hoje eu só recebo cheques pelo correio. Eu recebo algumas contas, porém, mais cheques que contas. Desde o lançamento do filme O Segredo, nós recebemos centenas de cartas de pessoas contando como, depois que viram o filme, receberam cheques inesperados pelo correio. E isso aconteceu porque, quando deram atenção à história de David e se concentraram nela, atraíram os cheques até elas. Um jogo que eu inventei e me ajudou a mudar minhas sensações sobre minha pilha de contas foi fingir que as contas na verdade eram cheques. Eu pulava de alegria quando as abria, dizendo: mais dinheiro para mim, obrigado, obrigado. Eu pegava cada conta, imaginava que era um cheque. Então acrescentava um zero a ela em minha mente, para torná-la ainda maior. Eu pegava um bloco e escrevia ao alto da página, recebido. Então relacionava o valor das contas com o acréscimo de um zero. Junto a cada valor eu escrevia, obrigado, e tinha o sentimento de gratidão ao receber, a ponto de ficar com lágrimas nos olhos. Então pegava cada conta que parecia muito pequena comparada com o que já tinha recebido, e pagava com gratidão. Eu nunca abria minhas contas até ter a sensação de que eram cheques. Se eu as abrisse antes de me convencer de que eram cheques, meu estômago se contorcia. Eu sabia que a emoção do meu estômago se contorcendo estava poderosamente trazendo mais contas. Eu precisava apagar aquele sentimento e substituí-lo por sentimentos alegres, para poder atrair mais dinheiro para minha vida. Diante de uma pilha de contas, o jogo funcionou para mim, e isso mudou minha vida. Há muitos jogos que você pode criar, e você irá descobrir qual é o melhor em função de como se sente por dentro. Quando você simula, os resultados são rápidos. Laurent Langemier, estrategista financeiro, conferencista e consultor pessoal empresarial. Eu fui criado com a ideia de: você tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro. Eu substituí isso por: dinheiro vem fácil e com frequência. No começo, isso parece uma mentira, certo? Há uma parte do seu cérebro que diz: mentiroso, é difícil. Você precisa saber que é uma partidazinha de tênis que irá demorar um pouco. Se você já pensou: eu realmente tenho de dar duro e me esforçar para ter dinheiro,
Esqueça essa ideia imediatamente. Pensando assim, você transmite essa frequência e essas se tornam as imagens de sua experiência de vida. Siga o conselho de Loral e substitua esse pensamento por dinheiro vem fácil e com frequência. No que diz respeito a criar riqueza, a riqueza é um estado de espírito. Tem a ver com o seu modo de pensar. Eu diria que 80% do treinamento que eu faço com as pessoas é sobre sua psicologia e sobre a forma de como elas pensam. Eu sei quando as pessoas dizem, você consegue, eu não. As pessoas têm a capacidade de mudar seu relacionamento interno e seu diálogo com o dinheiro. A boa notícia é que no momento em que você decide que aquilo que sabe é mais importante do que foi ensinado a acreditar, você muda de ritmo em sua busca por abundância. O sucesso vem de dentro e não de fora. Você precisa se sentir bem com o dinheiro para atrair mais para você. Compreensivelmente, quando as pessoas não têm dinheiro suficiente, não se sentem bem com isso, porque não têm o bastante. Mas esses sentimentos negativos em relação ao dinheiro impedem que o dinheiro chegue a você. Você tem de interromper o ciclo e faz isso passando a se sentir bem em relação ao dinheiro e a ser grato pelo que tem. Comece a dizer e a sentir, eu tenho mais do que o suficiente, a abundância de dinheiro, e ele está a caminho de mim. Eu sou um imã para o dinheiro, eu adoro o dinheiro e o dinheiro me adora. Estou recebendo dinheiro todo dia. Obrigado, obrigado, obrigado. Dê dinheiro para receber dinheiro. Dar é uma ação poderosa para levar mais dinheiro para a sua vida, porque quando você está dando, está dizendo, eu tenho muito. Você não deve se surpreender por as pessoas mais ricas do planeta serem grandes filantrópicos. Elas dão enormes quantias e quando dão pela lei da atração, o universo se abre e derrama sobre elas enormes quantias multiplicadas. Se você está pensando, eu não tenho dinheiro bastante para dar, bingo. Agora você sabe por que não tem dinheiro bastante. Quando pensar que não tem o bastante para dar, comece a dar. Quando demonstrar fé, partilhando a lei da atração, dará a você mais para dar. Há uma grande diferença entre dar e se sacrificar. Dar de um coração pleno é bom, sacrifício não é bom. Não confunda as duas coisas. Elas são opostas. Uma emite um sinal de falta e a outra emite um sinal de mais do que suficiente. Uma é boa, outra não. O sacrifício leva ao ressentimento. Dar de coração é uma das melhores coisas que você pode fazer. A lei da atração irá captar esse sinal e conduzir ainda mais para a sua vida. Você pode sentir a diferença. James Way. Eu encontro muita gente que ganha um volume enorme de dinheiro, mas seus relacionamentos são uma porcaria, e isso não é riqueza. Você pode correr atrás do dinheiro e pode ficar rico, mas isso não garante opulência. Não estou dizendo que dinheiro não é parte da opulência. Sem dúvida é, mas é só uma parte. E eu conheço muita gente que é espiritualizada, mas que está doente e quebrada o tempo todo. Isso também não é opulência. A vida deve ser abundante em todas as áreas. Se você foi criado acreditando que ser rico significa não ser espiritualizado, eu recomendo fortemente que você leia a série Os Milionários da Bíblia, de Catherine Ponder. Nestes ótimos livros você irá descobrir que Abraão, Isaac, José, Jacó, Moisés e Jesus não eram apenas mestres da prosperidade, mas também eram milionários com estilos de vida muito mais opulentos do que muitos dos milionários de hoje poderiam conceber. Você é herdeiro do reino. A prosperidade é sua por direito de nascença e você tem a chave para mais abundância em todas as áreas de sua vida do que pode imaginar. Você merece todas as coisas boas que deseja e o universo dará todas as coisas boas que deseja, mas você precisa trazer isso para a sua vida. Agora você conhece o segredo, você tem a chave. A chave é seu pensamento e seus sentimentos, e durante toda a vida você segurou a chave nas mãos. Muitas pessoas na cultura ocidental lutam pelo sucesso. Elas querem a melhor casa, querem que seus negócios prosperem, querem todas essas coisas externas. Mas
O que descobrimos em nossa pesquisa foi que ter essas coisas externas não necessariamente garante o que realmente queremos, que é felicidade. Então buscamos essas coisas externas pensando que elas nos darão felicidade, mas isso é um equívoco. Você precisa primeiramente buscar a alegria interior, a paz interior, a visão interior, e depois todas as coisas externas aparecem. Tudo o que você quer faz parte de um trabalho interno. O mundo exterior é o mundo dos efeitos. É apenas o resultado dos pensamentos. Sintonize seus pensamentos e sua frequência na alegria. Transmita os sentimentos de felicidade e alegria que estão dentro de você para o universo com toda a força e você irá experimentar o verdadeiro paraíso na Terra. Resumos do segredo. Para atrair dinheiro, se concentre na prosperidade. É impossível atrair mais dinheiro quando você se concentra na falta dele. É útil soltar sua imaginação, fingir que você já tem o dinheiro que quer. Brinque de ter prosperidade e você se sentirá melhor em relação ao dinheiro. Quando se sentir melhor com isso, mais irá fluir para a sua vida. Sentir-se feliz agora é a forma mais rápida de atrair dinheiro para a sua vida. Comprometa-se a olhar para tudo de que gosta e dizer a si mesmo: eu dou conta, eu posso comprar aquilo. Você irá mudar sua forma de pensar e começará a se sentir melhor em relação ao dinheiro. Dê dinheiro de modo a atrair mais dinheiro para a sua vida. Quanto mais generoso é com o dinheiro e se sente bem em partilhá-lo, está dizendo: eu tenho muito. Visualize cheques em sua caixa de correio. Faça a balança de seus pensamentos pender para a riqueza. Pense rico. O segredo para os relacionamentos. O segredo significa que somos os criadores do nosso universo e que cada desejo que quisermos concretizar irá surgir em nossas vidas. Portanto, nossos desejos, pensamentos e sentimentos são muito importantes porque eles irão surgir. Certo dia fui à casa de um diretor de arte, um produtor de cinema muito famoso. Em cada canto havia uma bela imagem de mulher nua envolta em um tecido, se virando de costas, como se diz: eu não o vejo. Eu disse a ele: acho que você deve ter problemas afetivos. E ele disse: você é clarividente? Não, mas veja, em 7 lugares você tem exatamente a mesma mulher. Ele disse: mas eu adoro esse tipo de pintura. Eu mesma pintei, eu retruquei. É ainda pior, pois você colocou toda a sua criação e criatividade nisso. Ele é um homem bonito, que está sempre cercado de atrizes, porque este é o seu trabalho, mas não está envolvido com ninguém. Eu perguntei: o que você quer? Ele respondeu: quero sair com 3 mulheres por semana. Eu disse: ok, pinte isso. Pinte a si mesmo com 3 mulheres e pendure em todos os cantos de sua casa. 6 meses depois, eu o encontrei e perguntei: como está a sua vida amorosa? Ele respondeu: ótima, as mulheres me telefonam, querem sair comigo. Eu respondi: porque esse é o seu desejo. Ele falou: eu me sinto ótimo. Quero dizer, havia anos que não saía com ninguém e agora saio com 3 por semana. Elas estão brigando por mim. Bom para você, comentei. Ele então me disse: eu realmente quero algo estável. Agora quero casamento. Quero me apaixonar. Eu disse: bem, então pinte isso. Ele pintou um belo relacionamento romântico e 1 ano depois se casou. E ele é muito feliz. Isso é porque ele manifestou outro desejo. Ele desejou isso para si durante anos sem que acontecesse, porque seu desejo não podia se manifestar. O seu nível externo, sua casa, contradizia seu desejo o tempo todo. Portanto, quando você assimila esse conhecimento, começa a lidar bem com ele. A história de Marie e seu cliente é uma demonstração perfeita de como o Feng Shui reflete os ensinamentos do segredo. Ela ilustra como os nossos pensamentos têm uma força criativa poderosa quando os colocamos em ação. Toda ação deve ser precedida de um pensamento. Os pensamentos criam as palavras que falamos. Nossos sentimentos e ações, as ações são particularmente poderosas, porque são pensamentos que nos levaram a agir.
Podemos até desconhecer quais são os nossos pensamentos mais recônditos, mas reconhecemos aquilo em que estivemos pensando quando observamos nossos atos. Na história do produtor de cinema, seus pensamentos mais recônditos eram refletidos em suas ações e no que o cercava. Ele tinha pintado muitas mulheres, todas se afastando dele. Consegue ver quais eram seus pensamentos recônditos? Embora suas palavras afirmassem a vontade de sair com mais mulheres, seus pensamentos recônditos não refletiam isso em suas pinturas. Mudar liberadamente suas ações fez com que ele concentrasse todo o seu pensamento no que queria. Com essa mudança simples, ele pôde pintar sua vida e, pela lei da atração, fazê-la existir. Quando você quiser atrair algo para a sua vida, tenha a certeza de que as suas ações não contradizem seus desejos. Um dos exemplos mais maravilhosos disso é dado por Mike Dooley, um dos professores apresentados em O Segredo, em seu curso Influenciando o Universo e Usando a Magia. É a história de uma mulher que queria atrair para a sua vida o parceiro perfeito. Ela tinha feito todas as coisas certas, tinha clareza de como queria que ele fosse. Fizera uma lista detalhada de suas qualidades e o visualizara em sua vida. Apesar de tudo isso, não havia sinal dele. Então, certo dia, ela chegou em casa e estava estacionando o carro no meio da garagem, quando se deu conta de que suas ações estavam contradizendo o que queria. Se o seu carro estava no meio da garagem, não havia espaço para o carro de seu parceiro perfeito. Suas ações estavam dizendo poderosamente ao universo que ela não acreditava que iria receber aquilo que tinha pedido. Ela então imediatamente arrumou sua garagem e estacionou o carro em um dos lados, deixando espaço para o carro de seu parceiro perfeito. Foi para o quarto e abriu seu armário, que estava entupido de roupas. Não havia espaço para as roupas de seu parceiro perfeito. Então retirou algumas das suas roupas para abrir espaço. Ela também estava dormindo no meio da cama e passou a dormir do seu lado, deixando espaço para o seu parceiro. Essa mulher contou a sua história a Mike Dooley em um jantar, e ao lado dela à mesa estava o seu parceiro perfeito. Após tomar todas essas providências poderosas e passar a agir como se já tivesse recebido seu parceiro perfeito, ele chegou à vida dela e hoje eles formam um casal feliz. Outro exemplo simples de agir como se é o caso da minha irmã Glenda, que foi gerente de produção do filme O Segredo. Ela morava e trabalhava na Austrália e queria se mudar para os Estados Unidos e trabalhar comigo em nosso escritório americano. Glenda conhecia O Segredo muito bem, portanto estava fazendo todas as coisas certas para conseguir o que queria, mas os meses se passavam e ela ainda estava na Austrália. Glenda estudou suas ações e se deu conta de que não estava agindo como se tivesse recebido o que havia pedido. Então passou a tomar atitudes poderosas. Ela organizou toda a sua vida para a viagem, cancelou matrículas, deu as coisas de que não iria precisar e arrumou as malas. Em 4 semanas, Glenda estava trabalhando em nosso escritório americano. Pense naquilo que você pediu e tenha certeza de que suas ações estão refletindo o que espera receber e que elas não estão contradizendo aquilo que você pediu. Haja como se estivesse recebendo. Faça exatamente o que faria caso estivesse recebendo hoje e haja em sua vida de modo a refletir essa poderosa expectativa. Abra espaço para receber seus desejos e assim estará enviando esse poderoso sinal de expectativa. Sua missão é você. Nos relacionamentos, antes de mais nada, é preciso compreender quem entrará no relacionamento e não apenas seu parceiro. Você precisa, antes de tudo, compreender a si mesmo. Como esperar que alguém desfrute de sua companhia se você mesmo não desfruta da sua companhia? Mais uma vez, a lei da atração ou o segredo está prestes a colocar isso na sua vida. Você realmente precisa ser muito claro. Esta é a questão sobre a qual eu peço que você
pense. Você realmente trata a si mesmo da forma como quer que os outros tratem você? Quando você não trata a si mesmo da forma como deseja ser tratado pelos outros, não tem como mudar as coisas. Suas ações são seus pensamentos poderosos, de modo que, se você não se trata com amor e respeito, emite um sinal dizendo que não é suficientemente importante, suficientemente valioso ou merecedor. Esse sinal continuará a ser transmitido e você experimentará novas situações de pessoas o tratando mal. As pessoas são apenas o efeito. Seus pensamentos a causa. Você precisa começar a se tratar com amor e respeito. Transmitir esse sinal é sintonizar na frequência. Então a lei da atração moverá todo o universo e sua vida se encherá de pessoas que o amam e respeitam. Muitas pessoas se sacrificaram por outras, imaginando que assim estão sendo boas. Errado. O sacrifício só pode ser fruto da carência absoluta, pois ele significa não há o bastante para todos, portanto eu ficarei sem. Esse sentimento não é bom e acabará levando ao ressentimento. Há abundância para todos e é responsabilidade de cada um invocar seus próprios desejos. Você não pode fazer isso por ninguém, porque não pode pensar e sentir por outra pessoa. Sua missão é você. Quando você dá prioridade a se sentir bem, essa frequência magnífica será transmitida e tocará todos à sua volta. Você é a solução para você. Não aponte para outra pessoa, dizendo, agora você me deve e precisa me dar mais. Em vez disso, dê mais a si mesmo. Reserve um tempo para dar a si mesmo e sinta chegar à plenitude, a ponto em que pode transbordar em entrega. Para conseguir amor, encha-se dele até se tornar um imã. Muitos de nós foram ensinados a nos colocarmos em último lugar e, consequentemente, atraímos sentimentos de falta de importância e de merecimento. Com esses sentimentos instalados dentro de nós, continuamos a atrair situações de vida que fazem com que nos sintamos ainda menos importantes e suficientes. Você precisa mudar essa ideia. Para alguns, sem dúvida, a ideia de dar tanto amor a si mesmo parecerá muito fria, dura e não misericordiosa, mas isso pode ser visto sob uma ótica diferente. Quando descobrimos que procurar o número 1 conforme o comandado pelo infinito é, na verdade, procurar pelo número 2, sendo, na verdade, a única forma de beneficiar permanentemente o número 2. Sem que você se torne pleno, não terá nada a dar a alguém. Portanto, é imperativo que você primeiramente cuide de si. Primeiramente, garanta a sua satisfação. As pessoas são responsáveis por sua própria satisfação. Quando você atende à sua satisfação e faz aquilo que o deixa satisfeito, você é um prazer para quem está perto e se torna um brilhante exemplo para todas as crianças e todas as pessoas em sua vida. Quando se tem prazer, não é preciso sequer pensar em dar, é um fluxo natural. Eu entrei em muitos relacionamentos esperando que o parceiro me mostrasse minha beleza, pois não via minha própria beleza. Meus heróis ou minhas heroínas eram a mulher biônica, a mulher maravilha e as panteras. E embora fossem maravilhosas, elas não se pareciam comigo. Só depois de me apaixonar por Lisa, eu me apaixonei por minha pele morena, meus lábios grossos, meus quadris largos, meu cabelo preto encaracolado. Só depois disso acontecer, o resto do mundo também pôde se apaixonar por mim. Você precisa se amar porque é impossível se sentir bem se não se ama. Quando se sente mal consigo, você bloqueia todo o amor e todo o bem que o universo reserva para você. Quando você se sente mal consigo, é como se estivesse sugando a vida de dentro de você, porque tudo o que você tem de bom em todas as áreas, incluindo saúde, riqueza e amor, está sintonizado na frequência do prazer e das boas sensações.
sensações. A sensação de ter energia ilimitada e a sensação impressionante de saúde e bem-estar está na frequência das boas sensações. Quando você não se sente bem consigo, está sintonizado em uma frequência que atrai mais pessoas, situações e circunstâncias que continuarão a fazer com que você se sinta mal com você mesmo. Você precisa mudar seu foco e começar a pensar em todas as coisas que são maravilhosas em você. Veja os pontos positivos em você. Quando se concentra nessas coisas, a lei da atração mostra mais coisas ótimas sobre você. Você atrai aquilo em que você pensa. Para começar, basta uma reflexão prolongada sobre algo bom em você, e a lei da atração responderá dando a você mais pensamentos assim. Procure as coisas boas em você. Procure e encontrará. Bob Proctor. Há algo maravilhoso em você. Eu tenho me estudado há 44 anos e algumas vezes gostaria de me beijar, porque você irá se apaixonar por você. Eu não estou falando sobre vaidade, estou falando sobre um respeito saudável por si mesmo. E quando você se ama, automaticamente ama os outros. Nos relacionamentos, costumamos nos queixar das outras pessoas. Por exemplo, meus colegas são preguiçosos. Meu marido me deixa louca. Meus filhos são difíceis. Nós sempre nos concentramos no outro, mas para que os relacionamentos funcionem, precisamos nos concentrar naquilo que apreciamos no outro, não naquilo que estamos nos queixando. Quando nos queixamos disso, só conseguimos mais dessas coisas. Mesmo se você estiver passando por um momento difícil em um relacionamento, as coisas não estão indo bem, vocês não estão se entendendo, está sendo muito desagradável. Você ainda pode salvar esse relacionamento. Pegue um papel e durante os próximos 30 dias, escreva tudo o que você aprecia naquela pessoa. Pense nos motivos pelos quais a ama. Você gosta de seu senso de humor, gosta de como ela lhe dá força, e irá descobrir que, quando se concentra naquilo que gosta e reconhece a força do outro, consegue mais do mesmo e os problemas desaparecem. Frequentemente, você dá aos outros a oportunidade de criar a sua felicidade e muitas vezes eles não conseguem fazê-lo da forma como você gostaria. Por quê? Porque a única pessoa que pode ser encarregada de seu prazer, sua satisfação, é você. Assim, nem mesmo seu pai, seu filho, seu marido ou sua esposa têm o poder de criar sua felicidade. Eles simplesmente têm a oportunidade de partilhar de sua alegria. Seu prazer está dentro de você. Toda nossa satisfação está na frequência do amor, a mais alta, a mais poderosa de todas as frequências. Você não pode segurar o amor nas mãos. Você só pode senti-lo no seu coração. É um estado de ser. Você pode ver provas do amor expressas pelas pessoas, mas o amor é um sentimento, e você é o único que pode irradiar e emitir esse sentimento. Sua capacidade de gerar sentimentos de amor é ilimitada, e quando você ama, está em completa e plena harmonia com o universo. Ame tudo o que puder, ame todos que puder. Concentre-se exclusivamente nas coisas que ama, sinta amor e irá experimentar esse amor e essa satisfação voltando para você, multiplicados. A lei da atração irá devolver para você mais coisas para amar. Quando irradia amor, é como se todo o universo estivesse fazendo tudo por você, movendo todas as coisas prazerosas na sua direção e movendo todas as pessoas boas na sua direção. Na verdade, é isso mesmo que acontece. Resumos do segredo. Quando quiser atrair um relacionamento, tenha certeza de que seus pensamentos, palavras, ações e ambientes não contradigam seus desejos. Sua missão é você. Sem que primeiro alcance a plenitude, você não terá nada para dar a ninguém. Trate a si mesmo com amor e respeito e irá atrair pessoas que demonstram o amor e respeito. Quando se sente mal consigo mesmo, você bloqueia o amor e atrai mais pessoas e situações que continuarão fazendo com que se sinta mal consigo mesmo. Concentre-se nas qualidades
que adora em si, e a lei da atração irá mostrar mais coisas grandiosas sobre você. Para fazer um relacionamento dar certo, concentre-se naquilo que aprecia no outro e não em suas queixas. Quando você se concentra nos pontos fortes, consegue mais do mesmo. Segredo para a saúde. Dr. John Rangel, físico quântico e especialista em políticas públicas. Nosso corpo, na verdade, é produto de nossos pensamentos. Estamos começando a compreender na ciência médica o grau em que a natureza dos pensamentos e emoções realmente determina a substância física, a estrutura e a função de nossos corpos. Nós conhecemos o efeito placebo na cura. Um placebo é algo que supostamente não tem impacto ou efeito no corpo como um comprimido de açúcar. Você diz ao paciente que ele é eficaz, e o que acontece é que em alguns casos o placebo tem o mesmo efeito, quando não efeito maior que o medicamento supostamente concebido para produzir esse efeito. Eles descobriram que a mente humana é o principal fator nas artes da cura, algumas vezes mais importantes que o medicamento. Tomando consciência da magnitude do segredo, você começará a ver mais claramente a verdade por trás de certos acontecimentos na humanidade, até mesmo na área da saúde. O efeito placebo é um fenômeno poderoso. Quando os pacientes pensam e verdadeiramente acreditam que o comprimido cura, eles recebem aquilo que acreditam e são curados. Se alguém está doente, em vez de recorrer à medicina, tem a alternativa de tentar descobrir o que em sua mente está criando a doença. Mas no caso de um quadro agudo que pode levar à morte, obviamente a medicina é a opção mais sábia, uma vez que ela também investiga a mente. Você não pretende negar a medicina. Toda forma de cura tem seu espaço. A cura pela mente pode funcionar em harmonia com a medicina. Quando há dor, a medicina pode ajudar a acabar com ela, o que permite que a pessoa se concentre em grande força na saúde. Pensar na saúde perfeita é algo que qualquer um pode fazer individualmente, não importa o que esteja acontecendo ao redor. O universo é uma obra-prima de abundância. Quando você se abre para sentir a abundância do universo, experimenta maravilha, contentamento, prazer e todas as grandes coisas que o universo tem para você: saúde, prosperidade, harmonia. Mas quando você se fecha com pensamentos negativos, sente desconforto, sente as dores, sente o sofrimento e sente como se cada dia fosse algo doloroso. Temos 1000 diferentes diagnósticos e doença por aí. Todas elas não passam de elos. Tudo é resultado de uma coisa: estresse. Se você colocar pressão demais na corrente, se puser pressão demais no sistema, um dos elos se rompe. Todo estresse começa com um pensamento negativo, um pensamento que não é verificado. Então outros surgem cada vez mais, até que o estresse se manifesta. O efeito é estresse, mas a causa é o pensamento negativo. E tudo começa com um pequeno pensamento negativo. Não importa o que você pode ter gerado, você pode mudar isso com um pequeno pensamento positivo e depois outro. Nossa psicologia cria a doença para nos sinalizar que temos uma perspectiva desequilibrada ou que não estamos sendo amorosos e gratos. Assim, os sinais e os sintomas do corpo não são algo terrível. O Dr. Demartini afirma que o amor e a gratidão irão dissolver a negatividade em nossas vidas. Não importa que forma tenha assumido, o amor e a gratidão podem abrir mares, mover montanhas e produzir milagres, e o amor e a gratidão podem dissolver qualquer doença. A pergunta que costuma ser feita é: quando uma pessoa desenvolve uma doença no templo do corpo ou alguma espécie de desconforto em sua vida, isso pode ser revertido pelo poder do pensamento, certo? A resposta é definitivamente sim. O riso é o melhor remédio. Eu recebi um diagnóstico de câncer de mama
e realmente acreditava de todo o coração, com fé absoluta, que já estava curada. Todos os dias eu dizia: obrigado pela minha cura, sempre obrigada por minha cura. Eu acreditava de todo o coração que estava curada e me via como se o câncer nunca estivesse estado em meu corpo. Uma das coisas que fazia para me curar era ver comédias. Tudo o que fazíamos era rir sem parar. Nós não podíamos colocar mais estresse na minha vida, pois sabíamos que o estresse é uma das piores coisas que você pode ter quando está tentando se curar. Do momento em que recebi o diagnóstico até o momento em que fui curada, passaram-se aproximadamente 3 meses, e isso sem qualquer radioterapia ou quimioterapia. Essa história bonita e inspiradora de Cat Goodman demonstra 3 grandiosos poderes em ação: o poder da gratidão para curar, o poder da fé para receber e o poder do riso e do prazer para dissolver a doença em nossos corpos. Kate teve a ideia de incluir o riso como parte de sua cura após ouvir a história de Norman. Norman recebeu um diagnóstico de uma doença incurável. Os médicos disseram que ele tinha poucos meses de vida. Norman decidiu se curar. Durante 3 meses, tudo o que ele fez foi assistir a comédias e rir sem parar. A doença deixou seu corpo naqueles 3 meses, e os médicos disseram que sua recuperação era um milagre. Rindo, Norman eliminou toda a negatividade e eliminou a doença. O riso é realmente o melhor remédio. Todos nós nascemos com um programa básico instalado. Ele é chamado de autocura. Você tem um ferimento, ele desaparece sozinho. Você pega uma infecção bacteriana, o sistema imunológico assume, cuida daquela bactéria e a elimina. O sistema imunológico é feito para curar a si mesmo. A doença não sobrevive num corpo que está em um estado emocional saudável. Seu corpo elimina milhões de células por segundo e também cria milhões de novas células ao mesmo tempo. Na verdade, partes do nosso corpo são literalmente substituídas todos os dias. Outras partes demoram alguns meses, outras 2 anos, mas em alguns anos nós teremos um novo corpo físico. Se, como a ciência provou, todo o nosso corpo é substituído em um período de alguns anos, como a degeneração ou a doença pode permanecer em nossos corpos anos a fio. Elas só podem ser mantidas lá pelo pensamento, pela observação da doença e pela atenção dada à doença. Pense em perfeição. A doença não pode existir em um corpo com pensamentos harmoniosos. Saiba que o que existe é apenas perfeição, e ao observar a perfeição, invoque-a para você. Pensamentos imperfeitos são a causa de todos os males da humanidade, incluindo doença, pobreza e infelicidade. Quando temos pensamentos negativos, eliminamos nossa herança de direito. Declare e queira: eu tenho pensamentos perfeitos, só vejo a perfeição, eu sou a perfeição. Eu eliminei qualquer vestígio de rigidez e falta de agilidade de meu corpo. Eu me concentrei em ver meu corpo como sendo tão flexível e perfeito quanto o de uma criança, e toda a rigidez e dores nas juntas desapareceram. Fiz isso literalmente da noite para o dia. Você sabe que as crenças sobre envelhecimento estão apenas em nossas mentes. A ciência explica que temos um corpo inteiramente novo em pouco tempo. Envelhecimento é pensamento limitado. Portanto, elimine esses pensamentos de sua consciência e saiba que seu corpo tem apenas alguns meses de idade. Não importa quantos aniversários você marcou em sua mente. No seu próximo aniversário, faça um favor a si mesmo e festeje como se fosse o primeiro. Não cubra seu bolo com 60 velas, a não ser que queira inovar a velhice. Infelizmente, a sociedade ocidental é obcecada com a idade, que na verdade não existe. Você pode pensar seu caminho para o estado de saúde perfeito, o corpo perfeito, o
peso perfeito, a eterna juventude. Você pode fazer com que isso seja real se pensar consistentemente na perfeição. Se você tiver uma doença, se concentrar nela e falar com as pessoas sobre ela, estará criando mais células doentes. Imagine-se vivendo em um corpo perfeitamente saudável. Deixe que o médico procure a doença. Uma das coisas que as pessoas costumam fazer quando doentes é falar sobre a doença o tempo todo. É porque estão pensando nela o tempo todo. Portanto, estão apenas verbalizando seus pensamentos. Se não estiver se sentindo muito bem, não fale sobre isso, a não ser que queira se sentir pior. Saiba que seu pensamento foi o responsável pelo que está acontecendo e repita com frequência: eu me sinto ótimo, estou bem demais, e realmente sinta isso. Se não estiver muito bem e alguém perguntar o que está se sentindo, apenas seja grato à pessoa por lembrá-lo de pensar em se sentir bem. Fale apenas palavras positivas. Você não pode pegar nenhuma doença a não ser que pense que pode. E pensar que pode é fazer um convite com o seu pensamento. Você também estará convidando a doença se ficar escutando as pessoas falarem sobre suas doenças. Quando você as escuta, dedica todos os seus pensamentos e toda a sua concentração à doença. E quando dedica todos os seus pensamentos a algo, está pedindo isso. Certamente não os está ajudando. Está acrescentando energia à doença delas. Se quiser realmente ajudar a pessoa, mude o rumo da conversa para coisas boas, se puder, ou cuide da sua vida. Ao partir, dedique seus pensamentos e sentimentos poderosos, vendo aquela pessoa bem, e deixe a vida seguir. Digamos que haja duas pessoas, ambas sofrendo de algo, mas uma delas escolhe se concentrar na satisfação. Uma escolhe viver de possibilidade e esperanças, se concentrando em todas as razões pelas quais ser feliz e grata. E a segunda pessoa, o diagnóstico é o mesmo, mas a segunda escolhe se concentrar na doença, na dor, no como sou infeliz. Quando as pessoas estão inteiramente concentradas no que há de errado em seus sintomas, elas perpetuam o quadro. A cura não ocorrerá até elas voltarem a sua atenção de estarem doentes para estarem bem, porque essa é a lei da atração. Vamos nos lembrar o quanto pudermos de que cada pensamento desagradável é uma coisa ruim literalmente colocada no corpo. Pensamentos felizes levam fundamentalmente a uma bioquímica feliz, a um corpo mais feliz, mais saudável. Foi comprovado que pensamentos negativos e estresse degradam seriamente o corpo e o funcionamento do cérebro, porque são nossos pensamentos e nossas emoções que continuamente remontam, reorganizam e recriam nosso corpo. Não importa o que você tenha manifestado no que diz respeito a seu corpo, você pode mudar isso, por dentro e por fora. Comece a ter pensamentos felizes e comece a ser feliz. Felicidade é um estado de ser, de sentimento. Você está com o dedo sobre o botão de sentir felicidade. Aperte-o agora e mantenha o dedo pressionado firmemente. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Elimine o estresse psicológico do corpo, e o corpo faz o que foi projetado para fazer. Ele cria a si mesmo. Você não precisa lutar para se livrar de uma doença. O simples processo de eliminar os pensamentos negativos permitirá que surjam em você seu estado natural de saúde, e seu corpo irá se curar sozinho. Michel Bernardes. Eu vi rins regenerados, eu vi cânceres dissolvidos, eu vi a visão melhorar e retornar. Eu usava óculos de leitura há uns 3 anos quando descobri o segredo. Certa noite, quando estava acompanhando o conhecimento do segredo ao longo dos séculos, me flagrei procurando os óculos para ver o que estava lendo, e parei no meio do caminho. A consciência de que eu tinha feito me atingiu como um raio. Eu havia introjetado a mensagem da sociedade de que a visão diminui com a idade. Eu vi pessoas esticarem os braços para conseguir ler algo.
eu tinha dedicado meus pensamentos à redução da visão com a idade e tinha invocado isso para mim. Não tinha feito isso deliberadamente, mas eu tinha feito. Sabia o que tinha feito existir com pensamentos. Eu podia mudar. Então, imediatamente me imaginei vendo tão claramente quanto na época que eu tinha 21 anos de idade. Eu me via em restaurantes escuros, em aviões e ao computador, lendo claramente sem esforço. E repeti: eu posso ver claramente. Eu posso ver claramente. Eu tive a sensação de gratidão e excitação por ter uma visão clara. Em 3 dias minha visão tinha retornado e eu já não uso óculos de leitura. Eu posso ver claramente. Quando contei ao Dr. Ben Johnson, um dos profissionais de O Segredo, o que tinha feito, ele me disse: você sabe o que foi preciso acontecer com seus olhos para você fazer isso em 3 dias? Eu respondi: não, e graças a Deus eu não sabia, porque não fiquei com essa ideia me enchendo a cabeça. Só entendi que podia fazê-lo e rapidinho. Às vezes, quanto menos informação, melhor. O Dr. Johnson eliminou do próprio corpo uma doença incurável. Logo, a restauração da minha visão me pareceu quase insignificante, se comparada à miraculosa história dele. De fato, eu esperava que minha visão se recuperasse da noite para o dia. Portanto, em minha opinião, 3 dias não foram um milagre. Lembre-se, no universo não existe o tempo e o tamanho. É tão fácil curar uma espinha quanto uma doença. O processo é idêntico. A diferença está em nossas mentes. Portanto, se você atraiu alguma doença, reduza-a em sua mente ao tamanho de uma espinha. Abandone todos os pensamentos negativos e depois se concentre na perfeição da saúde. Nada é incurável. Dr. John Demartini sempre digo que incurável quer dizer curável a partir do interior. Acredito e sei que nada é incurável. Em algum ponto do tempo, cada doença chamada incurável foi curada. Em minha cabeça e no mundo que eu crio, incurável não existe. Nesse mundo há muito espaço para você. Portanto, venha se reunir a mim e a todos os que estão aqui. É um mundo onde milagres são ocorrências rotineiras. É um mundo transbordante de total abundância, no qual todas as coisas boas existem. Agora, dentro de você, parece o céu, não é? E é. Você pode mudar sua vida e se curar. Morris Goldman, escritor e conferencista internacional. Minha história começa em 10 de março de 1981. Nesse dia, que jamais esquecerei, realmente mudou minha vida toda. O avião que eu pilotava caiu e fui parar no hospital, completamente paralisado. Minha medula óssea tinha sido esmagada. Fraturei a primeira e a segunda vértebras cervicais. Meu reflexo de deglutição desapareceu e eu não conseguia comer nem beber. Meu diafragma estava destruído. Não conseguia comer nem beber. Eu não conseguia respirar. Só conseguia piscar. Os médicos naturalmente disseram que eu seria um vegetal pelo resto da vida. O máximo que conseguiria seria piscar. Essa era a única imagem que eles tinham de mim. Mas o que eles pensavam não importava. O importante era o que eu pensava. Vi-me voltando a ser uma pessoa normal, que saía do hospital andando. O único elemento de que dispunha para trabalhar no hospital era minha mente. E desde que você tenha sua mente, pode restaurar as coisas. Fiquei atrelado a um respirador e disseram que eu jamais voltaria a respirar sozinho, com o diafragma destruído. Mas uma vozinha ficava me dizendo: respire fundo, respire fundo. E finalmente me retiraram do respirador. Não conseguiram encontrar explicação. Eu não podia permitir que coisa alguma me entrasse na mente e me distraísse do meu objetivo ou minha visão. Eu tinha estabelecido por meta sair andando do hospital
no Natal, e foi o que fiz. Saí andando do hospital com minhas próprias pernas. Disseram que era impossível fazê-lo. Eis um dia que jamais esquecerei. Para quem neste momento estiver sentado em algum lugar sentindo dor, se eu puder resumir minha vida e resumir para alguém o que ele pode fazer na vida, eu o descreveria em poucas palavras. O homem se torna aquilo em que ele pensa. Morris Godman é conhecido como o Homem Milagre. Sua história foi escolhida para O Segredo, porque demonstra o poder imensurável e o potencial ilimitado da mente humana. Morris conhecia o poder de dentro de si para realizar aquilo o que escolheu pensar. Tudo é possível. A história de Morris Godman vem inspirando milhares de pessoas a pensar, imaginar e sentir o caminho de volta à saúde. Ele transformou o maior desafio de sua vida na maior dádiva. Desde que foi lançado o filme Segredo, fomos inundados de histórias miraculosas sobre doenças de todo tipo se dissolvendo do corpo das pessoas, e depois de terem assistido ao filme, tudo é possível quando se acredita. Na questão da saúde, eu gostaria de deixar para você essas palavras esclarecedoras do Dr. Ben Johnson. Agora estamos entrando na era da medicina energética. No universo, tudo tem uma frequência e você só precisa mudá-la ou criar uma frequência oposta. É muito fácil mudar tudo no mundo, sejam doenças ou questões emocionais, ou quaisquer outras. Isso é sensacional, é a coisa mais importante que já nos aconteceu. Resumos do segredo. O efeito placebo é um exemplo da lei da atração em ação. Quando um paciente acredita de fato que o comprimido é uma cura, recebe aquilo em que acredita e acaba curado. A concentração na saúde perfeita é algo que podemos fazer dentro de nós, a despeito do que possa estar acontecendo no exterior. O riso atrai a alegria, elimina a negatividade e leva às curas milagrosas. A doença é retirada no corpo pelo pensamento, pela observação da doença e pela atenção dada a ela. Se você está se sentindo indisposto, não fale nisso, exceto se quiser intensificar o mal-estar. Se ouvir as pessoas falarem sobre suas doenças, irá acrescentar energia a estas. Em vez disso, mude a conversa para coisas boas e dedique pensamentos poderosos à visão daquelas mesmas pessoas com saúde. As crenças sobre envelhecimento estão todas em nossa mente. Portanto, afaste esses pensamentos de sua consciência. Concentre-se na saúde e na eterna juventude. Não dê ouvidos às mensagens da sociedade sobre doenças e envelhecimento. As mensagens negativas não servem para você. O segredo para o mundo. A tendência das pessoas é olhar para os objetos desejados e dizer: sim, eu quero disso, eu quero isso. Entretanto, também olham para o que não querem e a isso dedicam a mesma dose de energia, quando não mais na convicção de poder afastá-lo, eliminá-lo. Em nossa sociedade, tentamos lutar contra coisas, lutar contra o câncer, a pobreza, a guerra, as drogas, o terrorismo, a violência. Costumamos lutar contra tudo o que não queremos, o que na prática acaba criando mais uma luta. Criamos tudo o que focalizamos. Logo, se ficarmos furiosos com, por exemplo, uma guerra em curso, ou com a adversidade, ou com o sofrimento, acrescentaremos nossa energia ao processo. Estamos nos intrometendo e isso só cria resistência. Aquilo a que você resiste, persiste. A razão de persistir aquilo a que você resiste é que ao resistir a uma coisa você está dizendo: não, eu não quero isso, porque me faz sentir da forma como me sinto agora. Logo, está investindo ali um sentimento realmente forte de: eu não gosto nada dessa sensação. Então, é este sentimento que vem correndo em sua direção.
Oferecer resistência a uma coisa é como tentar mudar as imagens externas depois que foram transmitidas. É um esforço em vão. Para criar as novas imagens, é preciso ir lá dentro e emitir um novo sinal com seus pensamentos e sentimentos. Quando você resiste ao que apareceu, está acrescentando mais energia e poder a essas imagens que desagradam e trazendo mais imagens semelhantes, num ritmo acelerado, determinando fato ou situação. Só vai se ampliar, pois tal é a lei do universo. O movimento contra a guerra cria mais guerra. O movimento antidrogas, na verdade, criou mais drogas, porque nos concentramos no que não queremos, as drogas. É crença geral que, se quisermos realmente eliminar algo, basta nos concentrar nele. Para nós, que sentido teria desperdiçar toda a energia em um problema específico, em vez de nos concentrar mais na confiança, no amor, na vida em abundância, na educação ou na paz? Madre Teresa era brilhante. Ela disse: jamais comparecerei a um comício contra a guerra. Se você tiver um comício pela paz, pode me convidar. Ela sabia, ela entendia o segredo. Vejam o que ela disse ao mundo. Logo, se você é contra a guerra, em vez disso, seja pró-paz. Se você é anti-fome, seja pró-fartura. Se é contra determinado político, seja partidário de seu adversário. Frequentemente, as eleições se decidem em favor do candidato que desagrada a muita gente, porque ele está recebendo toda a energia e toda a concentração. Tudo nesse mundo começa de um pensamento. As coisas grandes ficam maiores, porque vão recebendo todos os pensamentos de um número cada vez maior de pessoas. Então, esses pensamentos e emoções mantêm aquele acontecimento preciso em nossa existência e o amplificam. Se, em vez disso, desviássemos deles nossos pensamentos, concentrando-nos no amor, ele poderia não existir e iria se evaporar e desaparecer. Lembre-se, e esta é uma das afirmativas mais difíceis e mais maravilhosas de entender. Lembre-se de que não importa a dificuldade, não importa o local ou a quem afete, você não tem outro instrumento no mundo senão você mesmo. Não tem nada a fazer senão se convencer da verdade que quer ver manifestada. Tudo bem reparar no que você não quer, pois isso lhe oferece um contraponto para dizer: isto é o que eu não quero. Mas o fato é que, quanto mais você diz o que não quer e comenta o quanto aquilo é ruim, lê a respeito daquilo o tempo todo e depois critica ainda mais, bem, você está criando mais daquela mesma coisa. Você não pode ajudar o mundo pela concentração nas coisas negativas. Quando você se concentra na negatividade do mundo, além de reforçá-la, você ainda traz ao mesmo tempo mais negatividade para a sua própria vida. Quando surgirem imagens que lhe desagradem, aproveite a deixa para mudar seu pensamento e emitir um novo sinal. Se for uma situação mundial, você não estará impotente, pois detém todo o poder. Visualize todos felizes. Concentre-se na abundância de alimento. Dedique seus pensamentos poderosos àquilo que é desejado. Você tem a capacidade de fazer tudo isso pelo mundo ao emitir sentimento de amor e bem-estar, apesar do que acontece ao seu redor. São muitas as ocasiões em que me dizem: ora, James, eu preciso me manter informado. Talvez você precise estar informado, mas não precisa estar inundado. Quando descobri o segredo, tomei a decisão de nunca mais assistir ao noticiário nem ler os jornais, porque não me traziam bem-estar. As agências e os jornais não devem ser responsabilizados pela divulgação de más notícias. Nós, na condição de comunidade global, somos os responsáveis por isso. Quando há manchetes dramáticas, compramos mais jornais. Um desastre nacional ou internacional faz disparar a audiência dos canais de notícias.
Então os jornais e as agências nos dão mais más notícias porque, enquanto sociedade, é isso que demonstramos querer. A mídia é o efeito e nós a causa. É apenas a lei da atração entrando em ação. As agências de notícias e os jornais vão mudar o que nos fornecem quando emitirmos um novo sinal e nos concentrarmos no que desejamos. Aprenda a ficar sereno e a desviar sua atenção daquilo que não deseja e de toda a carga emocional que cerca estas coisas. Desloque a atenção para o que você deseja vivenciar. A energia flui para onde a atenção se dirige. Pense verdadeiramente e vossos pensamentos irão saciar a fome do mundo. Você está começando a enxergar o poder fenomenal que detém neste mundo, graças à sua mera existência. Quando se concentra nas coisas boas, você se sente bem e traz ao mundo mais coisas boas. Ao mesmo tempo, introduz em sua própria vida mais coisas boas. Quando se sente bem, você eleva a sua vida e o mundo. A lei é perfeição em operação. Eu sempre digo que quando a voz e a visão no interior se tornarem mais profundas, nítidas e audíveis do que as opiniões externas, você terá dominado sua vida. Não é tarefa sua mudar o mundo nem as pessoas a seu redor. Sua tarefa é se deixar levar pelo fluxo interior do universo e celebrá-lo dentro do mundo que existe. Você domina a sua vida e o universo está respondendo a cada comando seu. Não se deixe hipnotizar pelas imagens que surgem se não forem as que você deseja. Tome conhecimento delas, procure atenuá-las se puder e deixe-as partir. Depois disso, tenha novos pensamentos sobre o que deseja. Sinta-os e seja grato por isso ter sido feito. O universo é abundante. Uma das perguntas que eu ouço o tempo todo é: se todo mundo usar o segredo e todos tratarem o universo como um catálogo de vendas, não haverá escassez? Não irão todos correr para o banco que acabará falido? A beleza do ensinamento do segredo é a fartura bastante para todos. Dentro da mente da humanidade há uma mentira que atua como um vírus. E essa mentira é: não há recursos suficientes para todos. Há escassez, limitação e insuficiência. E a mentira faz as pessoas viverem em medo, ganância, usura. E os pensamentos de medo, ganância, usura e escassez se transformam na vivência delas. Portanto, o mundo tomou uma pílula do pesadelo. A verdade é que há recursos suficientes para todos. Há quantidades mais do que suficientes de ideias criativas, de poder, de amor, de alegria. Tudo isso começa a se manifestar por intermédio de uma mente que esteja consciente de sua própria natureza infinita.